Capítulo 42. 12 horas. Porque essa parecia a hora certa. Talvez porque Pierce e Clancy tivessem ficado até tão tarde, e ela sentisse necessidade dessa hora de sossego. Na Califórnia, eram só 10 da noite, mas Michael já havia ligado e, exausto do longo voo, provavelmente já estivesse dormindo. Ele parecia tão animado com o fato de tudo lhe parecer tão pouco atraente, de ele estar tão ansioso por voltar. Era excruciante já estar sentindo tanta falta dele. Estar deitada sozinha nessa cama enorme e vazia. Mas o outro esperava. Quando as suaves badaladas do relógio se dissiparam, ela se levantou, vestiu o peignoir de seda sobre a camisola, calçou os chinelos de cetim e essa do quarto, descendo a longa escada. E onde nos encontraremos, meu amante demoníaco? No salão, entre os espelhos gigantescos, com as cortinas fechadas para não deixar passar a luz da rua. Parecia um lugar melhor do que a maior. Ela caminhava cuidadosa pelo piso de pinho encerado, com os pés afundando no tapete chinês quando se aproximou da primeira lareira. Os cigarros de Michael em cima da mesa. Um copo de cerveja pela metade. Cinzas do fogo aceso mais cedo, nesta sua primeira noite de frio de verdade aqui no sul. E era o dia 1 graus de dezembro, e o bebê já tinha suas pálpebras pequeninas dentro dela, e as orelhas começaram a se formar. Absolutamente nenhum problema, disse o médico. Pais fortes e saudáveis, sem doenças, e o corpo da mãe em excelentes condições. Como a ser sensatez e, por sinal, o que você faz na vida? Contou mentiras. Hoje, ela por acaso ouvira Michael em conversa com Aaron ao telefone. Tudo bem. Quero dizer que está surpreendentemente bem, acho eu. Mais completa paz. A não ser, é claro, por aquela terrível visão de Stella dia do casamento. Mas isso eu podia ter imaginado. Com todo o champanhe que bebi. Pausa. Não. Absolutamente nada. Aaron percebia a mentira. Não, Aaron sabia. Mas o problema com esses sinistros poderes sobre-humanos era que nunca se sabia quando eles estavam funcionando. Eles abandonavam a pessoa no momento em que ela dependia deles. Depois de todos os relances aleatórios e percepções declaradamente desagradáveis dos pensamentos alheios, de repente o mundo está cheio de rostos impassíveis e vozes neutras. E você se descobria só. Talvez Aaron estivesse só. Ele não havia encontrado nada de útil velhos cadernos de Julien. Nada nos livros da biblioteca, a não ser previsíveis anotações contábeis de uma fazenda. Ele nada havia encontrado nos alfarrábios e demonologias colecionados ao longo dos anos, a não ser informações publicadas sobre a bruxaria que qualquer um podia obter. E agora a casa estava perfeitamente acabada, sem cantos escuros ou explorados. Até mesmo os sótãos brilhavam de tão limpos. Ela e Michael haviam subido para verificar o último trabalho antes que ele saísse para o aeroporto. Tudo estava em ordem. O quarto de Julien era agora apenas bom ambiente de trabalho para Michael, com uma prancheta para descobrir arquivos para plantas e as estantes cheias dos seus muitos livros. Ela ficou parada no centro do tapete chinês. Estava de frente para a lareira. Havia inclinado a cabeça e juntando as mãos, como quem ora com os dedos encostados nos lábios. O que estava esperando? Porque dizia logo, lazer. Bem devagar, ela olhou para o espelho acima da lareira. Ali estava ele, atrás dela, no portal em forma de buraco de fechadura. Ao observá-la, com a luz da rua entrando pelas vidraças de cada lado da porta da frente apenas o suficiente para que ela pudesse vê-lo. Seu coração batia forte, mas ela não fez menção de se voltar. Contemplou-o através do espelho, calculando, avaliando, definindo, tentando com todos os seus poderes, humanos e sobre-humanos, captar a matéria de que era feita essa criatura. O que era esse corpo? Vire-se para mim, Juan. Uma voz como um beijo na escuridão. Não uma ordem, nenhuma súplica. Algo íntimo como o pedido de um amante cujo coração se partirá se não for atendido. Ela se voltou. Ele estava encostado no batente da porta, com os braços cruzados. Usava um terno escuro antiquado, muito semelhante aos que Julien usava nos retratos da década de 1890, com o colarinho branco alto e a gravata de seda. Uma bela imagem. E num contraste adorável, suas mãos fortes, como as de Michael, e as feições grandes e marcantes. Havia mechas louras no seu cabelo, e a pele era ligeiramente mais morena. Ao olhar para ele, ela se lembrou de Chase, seu antigo namorado policial. Mude o que quiser, disse ele, com delicadeza. E, antes que pudesse responder, ela viu que a figura se alterava. Viu que ela era como algo em silenciosa ebulição nas sombras, à medida que o cabelo ia ficando ainda mais claro, mais perfeitamente louro, e a pele adquiria o bronzeado da pele de Chase. Ela viu que os olhos se animavam. Chase, por um instante, em perfeita representação. Em seguida, uma outra série de características humanas permeou a imagem, alterando-a mais uma vez, até ele voltar a ser o mesmo homem que lhe aparecera na cozinha,
Possivelmente o mesmo homem que havia aparecido a todas elas ao longo dos séculos. Só que era mais alto e ainda mantinha a bela coloração de chaze. Rohan percebeu que havia se aproximado. Estava parada a menos de 1 metro da criatura. Ela não estava com medo, mas, sim, emocionada. Seu coração ainda batia forte, mas ela não tremia. Ela estendeu a mão como havia feito naquela noite na cozinha, e tocou no seu rosto. Barba por fazer, pele. Mas não era pele. Seu aguçado sentido de diagnóstico lhe dizia que não era pele e que não havia ossos nesse corpo, nem órgãos internos. Isso era uma casca para um campo energético. Mas com o tempo, haverá ossos, Rohan. Com o tempo, todos os milagres serão realizados. Os lábios mal se mexeram com essas palavras, e a criatura já estava perdendo sua forma. Estava exausta. Ela olhou firme para a figura, procurando retê-la, e viu que ela readquiria sua solidez. Ajude-me a sorrir, minha bela, disse a voz, dessa vez sem nenhum movimento da boca. Eu gostaria de sorrir por você e pelo seu poder se eu conseguisse. Agora ela estava tremendo mesmo. Com todas as fibras do seu corpo, ela se concentrou em infundir vida às feições da criatura. Ela quase sentia a energia que fluía de si mesma. Quase a sentia reunindo a estranha substância para moldá-la. Era mais pura e mais refinada do que seu conceito de eletricidade. E um enorme calor envolveu quando ela viu os lábios começarem a se abrir num sorriso sereno, sutil, como o sorriso de Julien nas fotografias. Os grandes olhos verdes, inundados de luz. As mãos se ergueram e se estenderam para ela. Rohan sentiu um calor delicioso à medida que elas se aproximavam, quase tocando nos lados do rosto. E então a imagem tremeluziu e se desintegrou de repente. A lufada de ar quente foi tão forte que ela recuou um passo, com o braço levantado para proteger os olhos enquanto se virava para se afastar. O aposento parecia estar vazio. As cortinas haviam se movimentado e agora ainda dançavam em silêncio. Só muito aos poucos o salão foi ficando frio de novo. De súbito, ela sentiu frio no corpo inteiro. Sentia-se exausta e, ao olhar para a própria mão, percebeu que estava tremendo. Foi até a lareira e se jogou de joelhos no chão. Sentia vertigens. Por um instante, quase teve uma tontura e se sentiu incapaz de se localizar com relação ao que acabava de acontecer. Aos poucos, então, sua cabeça se desanuviou. Pôs uns gravetos dentro da pequena grelha e uns galinhos e uma pequena acha por cima. Depois, riscou um fósforo e acendeu o fogo. Num segundo, os gravetos estavam estourando e estalando. Ela ficou olhando para as chamas ali embaixo. Você está aqui, não está? Sussurrou ela, com os olhos fixos no fogo que ficava mais forte e mais luminoso, com as chamas lambendo a casca seca da acha. Estou aqui. Onde? Perto de você, ao seu redor. De onde vem sua voz? Qualquer um poderia ouvi-lo agora. Você está realmente falando. Você deveria compreender como isso acontece melhor do que eu. É isso que você quer de mim? Ele deu um longo suspiro. Ela ouvia com atenção. Nenhum som de respiração, apenas o som de uma presença. Pense em todas as vezes que você soube que alguém estava por perto, e não foi por ter ouvido um coração bater, um passo ou uma respiração. Você ouviu algo mais delicado, mais sutil. É esse o som. Eu a amo, disse ele. Por quê? Porque você é linda para mim. Porque você me vê. Porque você é todas as coisas de um ser humano que eu mesmo desejo. Porque você é humana, quente e macia. E eu a conheço. E conheci as outras antes de você. Ela não disse nada. Ele prosseguiu. Porque você é filha de Deborah, filha de Suzanne, de Charlotte, e de todas as outras cujos nomes você sabe. Mesmo que você se recuse a aceitar a esmeralda que dei a minha Deborah, eu a amo. Eu a amo sem a joia. Eu a amei desde o primeiro instante em que soube da sua vinda. Eu vejo longe. Eu a vi chegando de longe. Eu a amava em probabilidade. O fogo estava agora queimando forte, com o aroma delicioso a tranquilizando, enquanto a acha grande e grossa era devorada pelas chamas alaranjadas. Mas ela estava numa espécie de delírio. Mesmo sua própria respiração lhe parecia lenta e estranha. E agora ela não sabia ao certo se a voz era audível, ou se seria audível a outros se houvesse alguém mais ali. Para ela, no entanto, era clara e extremamente sedutora. Devagar, ela se sentou no chão aquecido ao lado da lareira, recostando-se no mármore, que também se aquecia, e ficou observando as sombras abaixo do arco no próprio centro do salão. Sua voz me acalma. Ela é linda. Ela suspirou. Eu quero que ela seja linda para você. Eu quero lhe dar prazer. Fiquei triste por você me odiar. Quando? Quando eu a toquei. Explique-me tudo. Tudo. Mas há muitas explicações possíveis. Você influencia a explicação pela pergunta que faz. Posso falar com você com minha própria vontade, mas o que eu lhe disser terá sido moldado pelo que aprendi através das perguntas de outras pessoas ao longo dos séculos. Trata-se de uma síntese mental. Se você quiser uma nova síntese,
Fale. Quando você começou? Não sei. Quem o chamou de lazer pela primeira vez? Suzane. Você amava? Eu amo Suzane. Ela ainda existe. Ela se foi. Começo a compreender. Não há no seu mundo necessidade física. Consequentemente o tempo não existe. Uma mente sem um corpo. Precisamente. Esperta. Inteligente. Uma dessas palavras serviria. Sim. Disse ele em tom simpático. Mas qual? Você está brincando comigo? Não. Eu não brinco. Quero ir fundo nessa história. Compreender você. Seus motivos. O que você quer? Eu sei. Eu sabia antes que você falasse. Disse ele. Com o mesmo tom gentil. Sedutor. Mas você é inteligente o bastante para saber que no reino em que eu existo não há fundo. Ele fez uma pausa e depois prosseguiu devagar como antes. Se você me instigar a falar usando frases sofisticadas e completas, abrindo espaço para seus persistentes enganos, erros ou distinções toscas, isso eu posso fazer. Mas o que eu disser pode não estar tão próximo da verdade quanto você gostaria. Mas como você fará isso? Naturalmente. A partir do que aprendi a respeito do raciocínio humano e com outros humanos. O que estou dizendo é que escolha. Comece do início comigo se quiser a pura verdade. Irá receber respostas enigmáticas e misteriosas. Elas poderão ser inúteis, mas serão verdadeiras. Ou comece do meio e receberá respostas cultas e sofisticadas. Seja como for, você só saberá de mim o que eu aprender de mim mesmo com você. Você é um espírito. O que vocês chamam de espírito? Eu sou. O que você se chamaria? Eu não me chamo. Entendo. No seu reino, não há necessidade de um nome, nem mesmo a compreensão do que seja um nome. Mas de fato simplesmente nenhum nome. Mas você tem desejos. Você quer ser humano. Quero. Seguiu-se algo como um suspiro, uma tristeza eloquente. Por quê? Você não ia querer ser humana, se estivesse no meu lugar. Juan? Não sei. Lazer. Talvez eu quisesse ser livre. Dói-me o quanto anseio por isso, disse a voz, lenta e entristecida. Por sentir o calor e o frio, conhecer o prazer. Rir. Ah, como deve ser rir. Dançar, cantar e ver com nitidez com olhos humanos. Sentir as coisas. Existir em meio às necessidades, às emoções e ao tempo. Satisfazer as ambições. Ter sonhos e ideias próprias. Ah, sim. Estou compreendendo bem. Não tenha tanta certeza. Você não vê com clareza. Não do mesmo jeito. Quando você olhou através dos olhos do morto, viu com clareza. Vi melhor, mas não com clareza. E a morte estava sobre mim, grudada em mim, à minha volta, trabalhando veloz. Afinal, fiquei cego por dentro. Dá para imaginar. Você entrou no sogro de Charlotte enquanto ele estava vivo. Entrei. Ele sabia que eu estava ali. Ele estava fraco, mas feliz de pode caminhar e levantar objetos com as próprias mãos mais uma vez. Interessante. O que chamamos de possessão. Correto. Vi coisas distintas com os olhos dele. Vi cores brilhantes, senti o perfume das flores e vi pássaros. Ouvi pássaros. Toquei Charlotte coisa com a mão. Conheci Charlotte. Você agora não ouve. Você não está vendo a luz desse fogo. Sei tudo sobre o fogo, mas não vejo, não o ouço, nem o sinto como vocês, Juan. Mesmo assim, ao me aproximar de você, eu posso ver o que você vê, conhecer você e seus pensamentos. Ela sentiu um forte espasmo de medo. Estou pegando a ideia. Você acha que está, mas trata-se de algo mais amplo e de maior duração. Eu sei, mesmo. Nós sabemos. Nós somos. Mas com vocês nós aprendemos o pensamento linear e aprendemos o tempo. Também aprendemos a ambição. Para a ambição, devem-se conhecer os conceitos de passado, presente e futuro. Deve-se planejar. E estou falando apenas daqueles de nós que têm vontade. Aqueles que não têm vontade, não aprendem, pois de que lhes serviria? Mas quando digo nós, estou fazendo uma comparação. Não existe nós para mim porque estou só e afastado dos outros semelhantes a mim e vejo só você e sua espécie. Compreendo. Quando você estava nos cadáveres, nas cabeças no sótão. Sim, você alterou os tecidos naquelas cabeças. Alterei. Mudei os olhos para marrom. Mudei a cor do cabelo em mechas. Isso me custou enorme calor e concentração. A concentração é o segredo para tudo o que faço. Eu reúno. E no seu estado natural, vasto, infinito. Como você alterou a pigmentação? Entrei nas partículas da carne. Alterei as partículas. Mas sua compreensão disso é maior do que a minha. Você usaria a palavra mutação. Eu não conheço palavras melhores. Você conhece os termos científicos, os conceitos. O que o impediu de dominar o organismo por inteiro? Ele estava morto. Aos poucos acabou e ficou pesado. E eu, cego e mudo, não consegui lhe devolver a centelha da vida. Compreendo. E no sogro de Charlotte, você mudou alguma coisa no seu corpo? Isso eu não pude fazer. Não sabia nem como tentar. E eu não poderia fazê-lo agora, se estivesse lá naquela hora. Está me entendendo? Entendo. Você é perene.
E no entanto nós estamos dentro do tempo. Entendo. Mas você está dizendo que não consegue alterar tecidos vivos. Não os daquele homem. Não os de Aaron quando me incorporo nele. Quando você se incorpora em Aaron. Quando ele está dormindo. Essa é a única hora em que consigo entrar. Por que faz isso? Para ser humano. Para estar vivo. Mas Aaron é forte demais para mim. Aaron organiza e comanda os tecidos de Aaron. O mesmo acontece com Michael. E com quase todos. Até mesmo com as flores. Ah, sim. As flores. Você fez uma mutação nas rosas. Fiz. Por você, Juan. Para lhe mostrar meu amor e meu poder. E para me mostrar sua ambição. Não quero que nunca mais entre em Aaron. Não quero que nunca faça mal a ele ou a Michael. Eu obedecerei. Mas gostaria de matar Aaron. Por quê? Porque Aaron está acabado. Aaron tem muito conhecimento e mente para você. Como assim? Acabado. Ele fez o que eu vi que ele faria quis que ele fizesse. Por isso digo acabado. Agora ele pode fazer o que eu posso ver e não quero que faça. Que atrapalha a minha ambição. Eu o mataria se isso não fosse lhe dar tristeza e ódio de mim. Você consegue sentir a minha raiva? Não consegue? Ela me magoa profundamente. Juan, eu ficaria louca de dor e raiva se você fizesse algum mal a Aaron. Mas vamos falar mais sobre ele. Quero que você esclareça bem o que você queria que Aaron fizesse que ele já fez. Que lhe entregasse seu conhecimento. Suas palavras escritas segundo a linearidade do tempo. Você está falando da história da família Mayfair em ordem cronológica? É da história. Você disse que eu esclarecesse. Por isso não usei a palavra história. Ela riu. Baixinho. Você não precisa esclarecer tanto. Prossiga. Eu queria que você lesse essa história dada por ele. Petir viu minha Deborah ser queimada. Minha Deborah querida. Aaron viu minha Deirdre chorar no jardim. Minha linda Deirdre. Suas reações e decisões recebem uma influência inestimável de uma história dessas. Mas essa missão de Aaron está cumprida. Entendo. Cuidado. De pensar que estou entendendo. Exatamente. Não pare de perguntar. Palavras como reações inestimáveis são vagas. Eu não esconderia nada de você. Juan. Ela o ouviu suspirar mais uma vez. Mas foi um suspiro longo e delicado, que aos poucos se transformou num som diferente. Era como um suspiro do vento. Ela continuou recostada na lareira, deliciando-se com o calor do fogo, enquanto fixava nas sombras os olhos muito abertos. Parecia que ela sempre estivera aqui falando com ele, com essa voz incorpórea, porém com sua própria ressonância. O som do suspiro quase lhe havia tocado o corpo inteiro, como o vento. Ela deu um sorriso de prazer. Se esforçasse, conseguiria vê-lo no salão, ver ondulações no ar, algo que se avolumava e preenchia o ambiente. Disse ele. Adoro o seu riso. Não sei rir. Eu posso ajudá-lo a aprender. Eu sei. Eu sou o portal. Sou a 13ª bruxa. Então Michael estava certo na sua interpretação. Michael raramente se engana. Michael vê com clareza. Você quer matar Michael? Não. Eu amo Michael. Gostaria de caminhar e conversar com Michael. Por quê? Porque logo Michael. Não sei. Ora. Você deve saber. Amar é amar. Por que você ama Michael? A resposta é a verdade. Amar é amar. Michael é inteligente e lindo. Michael ri. Michael tem muito do espírito invisível nele, impregnado nos seus membros, nos seus olhos e na voz. Você entende? Acho que sim. É o que chamamos de vitalidade. Exato. Mas essa palavra havia algum dia sido empregada com tanto significado. Eu vi Michael desde o início. Prosseguiu ele. Michael foi uma surpresa. Michael me vê. Michael veio até a cerca. Além disso, Michael tem ambição e é forte. Michael me amava. Agora Michael tem medo de mim. Você veio se colocar entre mim e Michael. E Michael receia que eu venha me colocar entre você e ele. Mas você não vai lhe fazer nenhum mal. Nenhuma resposta. Você não vai lhe fazer nenhum mal. Mande-me não lhe fazer nenhum mal e eu obedecerei. Mas você disse que não queria. Porque faz as coisas andarem em círculos. Não há círculo nenhum. Eu lhe disse que não queria matar Michael. Michael pode ser ferido. O que devo fazer? Mentir? Eu não minto. Aaron mente. Eu não sei mentir. Nisso eu não acredito. Mas pode ser que você acredite. Você me magoa. Diga-me como isso irá terminar. Isso o quê? Minha vida com você. Como irá terminar? Silêncio. Não quer me dizer? Você é o portal. Ela ficou sentada, imóvel. Sentia a própria cabeça funcionando. Os soltava estalidos e as chamas dançavam diante dos tijolos. O movimento parecia lento demais para ser real. Mas uma vez o ar tremeluziu. Ela podia ver as longas gotas de cristal do lustre se mexendo, girando, refletindo pequenos fragmentos de luz. O que significa ser o portal? Você sabe o que significa? Não sei. Você pode alterar a matéria, doutora Mayfair. Não tenho certeza se posso. Sou uma cirurgiã. Trabalho com instrumentos precisos. Mas sua mente é muito mais precisa. Ela franziu o senho. A conversa estava trazendo de volta aqueles sons estranhos. O sonho de Leden. Na sua vida, você estancou hemorragias.
disse ele, sem se apresse com sua fala lenta e macia. Fechou ferimentos. Fez com que a matéria me obedecesse. O lustre criou uma melodia tilintante no silêncio. Ele refletia a dança das chamas. Você acalmou o coração disparado dos seus pacientes. Desobstrui vasos bloqueados no cérebro. Nem sempre eu tinha consciência. Você fez essas coisas. Você tem medo do seu poder, mas você possui. Vá lá fora no jardim à noite. Você poderia fazer com que as flores se abrissem. Você pode fazer com que elas se alonguem, como eu fiz. Ah, mas você fez isso só com flores mortas. Não, fiz com as vivas também. Com o íris que você viu, embora aquilo me deixasse exausto e ferido. E então o íris morreu e caiu da haste. Foi. Eu não pretendia matá-lo. Você o fez atingir seus limites. Sabe? Foi por isso que ele morreu. E eu não conhecia seus limites. Ela se virou de lado. Tinha a impressão de estar num transe. E no entanto, como sua voz era perfeitamente nítida, como era exata sua pronúncia. Você não forçou apenas as moléculas nessa ou naquela direção, disse ela. Não, eu penetrei na estrutura química das células, exatamente como você faz. Você é o portal. Você compreende o próprio núcleo da vida. Não, você está superestimando meus conhecimentos. Não há quem compreenda isso. Voltou-lhe a atmosfera do sonho. Todos reunidos às janelas da Universidade de Leiden. O que era aquela turba na rua? Gente que considerava Jean Van Abbe um herege. Você não sabe o que está dizendo, disse ela. Eu sei. Eu vejo longe. Vocês me deram as metáforas e os termos. Através dos seus livros, eu também absorvi conceitos. Eu vejo o final. Eu sei. Rohan tem a capacidade de alterar a matéria. Rohan pode tomar milhares e milhares de células ínfimas e as reorganizar. E qual é o final? Eu vou fazer o que você quer? Mais uma vez. Ele suspirou. Sons farfalhantes nos cantos do salão. As cortinas enfunando-se com violência. E o lustre novamente cantando baixinho, com o vidro tocando no vidro. Aquilo seria uma camada de vapor que subia até o teto, que se ampliava até as paredes claras, cor de pêssego. Ou seria apenas a luz do fogo a dançar no canto dos seus olhos. O futuro é um tecido de possibilidades que se entrelaçam, disse ele. Algumas vão aos poucos se tornando prováveis. Algumas vão se tornando inevitáveis. Mas existem surpresas inseridas na trama e na urdidura que podem rasgar o tecido. Graças a Deus por essa parte, disse ela. Quer dizer que você não consegue ver o final? Vejo e não vejo. Muitos seres humanos são inteiramente previsíveis. Você não é previsível. Você é forte demais. Você pode ser um portal se quiser. Como? Silêncio. Você afogou Michael no mar. Não. Alguém fez isso? Michael caiu de um rochedo no mar porque foi descuidado. Sua alma doía. E sua vida não era nada. Tudo isso estava escrito no seu rosto e nos seus gestos. Não seria necessário um espírito para perceber. Mas você chegou a perceber. Vi muito antes que acontecesse. Mas não fiz com que acontecesse. Eu sorri, porque vi você e Michael reunidos. Vi isso quando Michael era pequeno. Me vi e olhava para mim através da cerca do jardim. Vi a morte de Michael e seu salvamento pelas mãos de Rohan. E o que Michael viu quando se afogou? Não sei. Michael não estava vivo. O que você está querendo dizer? Que ele estava morto. Doutora Mayfair, você sabe o que significa a morte? As células param de se dividir. O corpo já não se encontra mais sujeito a uma força organizadora ou a um complexo conjunto de ordens. Ele morre. Se eu tivesse entrado no seu corpo, poderia ter erguido seus braços e ouvido com seus ouvidos, porque o cadáver era recente, mas era um cadáver. Ele havia desocupado o corpo. Você tem certeza disso? Eu vejo a cena agora. Eu a vi antes que ocorresse. Eu a vi enquanto ocorria. Onde você estava enquanto aquilo estava acontecendo? Estava ao lado de Deirdre, para fazer Deirdre feliz, para fazê-la sair. Ah, quer dizer que você vê mesmo longe. Rohan, isso não é nada. Estou dizendo que vejo longe no tempo e espaço também não é linear para mim. Mais uma vez, ela riu baixinho. Sua voz é tão linda que dá vontade de abraçar. Eu sou lindo, Rohan. Minha voz é a minha alma. Sem dúvida, eu uma alma. O mundo seria cruel demais se eu não tivesse. Ela sentiu uma tristeza tão funda ao ouvir isso. Estava novamente com os olhos fixos no lustre, nas centenas de chamas minúsculas refletidas no cristal. O ambiente parecia imerso em calor. Quero que me ame, Rohan, disse ele, com simplicidade. Sou mais poderoso imaginável no seu universo e sou só eu para você, minha amada. Era como uma canção sem melodia. Era como uma voz compondo silêncio e música. Se é possível se imaginar algo assim. Quando eu for carne, serei mais do que humano. Serei algo de novo sol. E muito mais importante para você do que Michael. Eu sou um lhes infinito. Michael já lhe deu tudo o que pode dar. Não haverá mais mistério com seu Michael. Não, isso não pode ser verdade. Sussurrou ela. Percebeu que havia fechado os olhos. Estava com tanto sono. Forçou-se a olhar novamente o lustre. Existe o infinito mistério do amor. O amor precisa ser cultivado.
Juan, você está dizendo que eu tenho de escolher entre você e Michael. Silêncio. Você forçou as outras a escolher. Ela estava pensando em JB, em especial, e nos homens de Maribeth. Eu vejo longe. Como já lhe disse, quando Michael parou diante portão anos atrás no tempo de vocês, eu vi que você faria uma escolha. Não me diga mais nada do que viu. Muito bem. Falar sobre o futuro sempre traz infelicidade aos S-humanos. Seu ímpeto tem como base o fato de eles não conseguirem longe. Falemos do passado. Os humanos gostam de compreender o passado. Você tem outro tom de voz que não seja esse tom lindo e agradável. Você poderia ter dito essas últimas palavras com sarcasmo. Era isso que você pretendia para elas. Posso ter a voz que eu queira, Juan. Você ouve o que eu sinto nos meus pensamentos, no que eu sou, dor e amor, emoções. Você está acelerando um pouco suas palavras. Sinto dor. Por quê? Porque quero acabar com suas interpretações equivocadas. Você quer que eu torne humano. Quero ter um corpo. E eu posso lhe dar um corpo. Você tem o poder. E uma vez que uma coisa dessas se realize, outras semelhantes podem ser realizadas. Você é a 13ª. Você é a porta. O que você quer dizer com outras semelhantes? Juan, estamos falando de fusão, de transformações químicas, de reinvenção estrutural das células, de um novo relacionamento entre matéria e energia. Entendo o que está querendo dizer. Então, você sabe que, a semelhança da fissão, se isso for realizado uma vez, poderá ser realizado de novo, porque ninguém mais pôde fazer isso antes de mim. Julien era poderoso. E o conhecimento? Juan, Julien nasceu cedo demais. Permita-me mais uma vez usar o termo fusão, com um significado ligeiramente diferente. Até agora, falamos da fusão dentro das células. Vamos falar agora de uma fusão entre o seu conhecimento da vida, Juan, e o seu poder inato. Aí está o segredo. É isso que possibilita que você seja o portal. O conhecimento deste seu tempo era inimaginável até para Julien, que viu enquanto viveu invenções que pareciam simplesmente mágicas. Julien poderia ter previsto um coração aberto sobre uma mesa de operações, um bebê concebido numa proveta. Não. E depois de você virão outros cujo conhecimento será vasto o suficiente até mesmo para definir o que eu sou. Você consegue se definir para mim? Não. Mas tenho certeza de ser definível. E, quando eu for definido pelos mortais, então poderei me definir. Aprendo com vocês tudo que está relacionado a esse tipo de compreensão. Mas você sabe algo de si mesmo que pode me dizer agora em linguagem precisa. Ponto que eu sou imenso, que preciso me concentrar para sentir minha força, que posso exercer a força, e que posso sentir dor na minha parte pensante. Ah, sim. E qual é essa parte pensante? E de onde vem a força que você exerce? Essas são as perguntas cabíveis. Eu não sei. Quando Suzanne me invocou, eu me reuni. Eu me comprimi bastante como se fosse para passar por um túnel. Senti que tinha uma forma e me fiz preencher a estrela do pentagrama que ela desenhou. E cada uma das suas pontas eu alonguei. Fiz com que as árvores tremessem e as folhas caíssem. E Suzanne me chamou de seu lazer. E você gostou do que fez? Gostei. Que Suzanne visse. Que Suzanne gostasse. Se não fosse assim eu nunca mais teria feito aquilo. E sequer me lembraria disso. O que em você é físico, além da energia? Eu não sei. A voz era baixa, mas cheia de desespero. Você e diga, Juan, quero que me conheça. Acabe com a minha solidão. O fogo estava se extinguindo no braseiro, mas o calor estava espalha por todo o salão. Ele a cercava e abrigava como um cobertor. Ela se sentia sonolenta, mas intensamente alerta. Voltemos a Julien. Julien tinha tanto poder quanto eu. Quase. Minha amada. Mas não alcançava. E havia em Julien uma alma brincalhona e irreverente que dançava de um lado para o outro mundo, e que gostava de destruir tanto quanto de construir. Você é lógica, Juan. E isso é uma qualidade. Você tem uma determinação inflexível, Juan. Compreendo. Não prejudicada pelo humor, como podia acontecer com a de Julien. Exatamente, Juan. Ela riu baixinho. Depois, ficou calada, olhando fixamente para o ar que cintilava. Deus existe. Lazer? Não sei, Juan. Com o tempo, formei uma opinião positiva, mas ele me enche de ódio. Por quê? Porque estou sofrendo. E, se Deus existe, ele criou meu sofrimento. Isso eu entendo perfeitamente. Lazer. Mas ele criou o amor, também. Se ele existe, é o amor. O amor é a fonte do meu sofrimento. Ele é a fonte de toda a minha entrada no tempo, da minha ambição e dos meus planos. Todos os meus desejos têm origem no amor. Seria possível dizer que o que eu era quando eu era apenas eu, foi contaminado pelo amor, que, com a invocação de Suzanne, eu despertei para o amor e para o pesadelo do desejo. Mas eu amei. Eu vim. Você me deixa triste, disse ela. De repente, o amor me transformou, Juan. Ele gerou minha primeira insatisfação.
E agora eu procuro me transformar em carne. E essa será a consumação do meu amor. Esperei tanto por você. Presenciei tanto sofrimento antes de você. Se eu tivesse tido lágrimas para chorar, elas teriam sido derramadas. Deus sabe que para Lantry eu criei uma ilusão de mim mesmo chorando. E uma imagem verdadeira da minha dor. Chorei não apenas por Stella, mas pensei todas elas, as minhas bruxas. Quando Julien morreu, foi uma agonia. Foi tão imensa a minha dor que eu poderia ter me afastado, voltado para o mundo da lua, das estrelas e do silêncio. Mas já era tarde para mim. Eu não suportava a minha solidão. Quando Marie Bette me invocou, voltei para ela, correndo. Olhei para o futuro e vi mais uma vez o número 13. Vi a força cada vez maior das minhas bruxas. Ela havia fechado os olhos novamente. O fogo já estava apagado. O salão, cheio do espírito de lazer. Ela o sentia na pele embora ele não se mexesse, e a sua textura era tão leve quanto o próprio ar. Quando eu for de fato de carne, as lágrimas e o riso brotarão de mim por reflexo, como ocorre em você ou em Michael. Serei um organismo complexo, mas não humano. Melhor do que humano, mas não humano. Mais forte, mais resistente, pois serei a inteligência organizadora e meu poder é imenso. Maior do que o poder em qualquer ser humano vivo. Serei uma coisa nova. Como já lhe disse, serei uma espécie que até o momento não existe. Você matou Arthur Lantry? Não foi necessário. Ele estava morrendo. O que viu acelerou sua morte. Mas por que apareceu para ele? Porque ele era forte e podia me ver. Eu queria atraí-lo para dentro para que ele pudesse salvar Stella, pois eu sabia que Stella corria perigo. Carlotta era inimiga de Stella. Carlotta era tão forte quanto você, Juan. Por que Arthur não ajudou Stella? Você conhece a história. Era tarde demais. Sou como uma criança em ocasiões como essas. No tempo, fui derrotado pela simultaneidade porque estava atuando no tempo. Não estou entendendo. Enquanto eu aparecia para Lantry, os tiros estavam sendo dados no cérebro de Stella, provocando a morte instantânea. Eu vejo longe, mas não vejo todas as surpresas. Você não sabia, e Carlotta me enganou. Carlotta me induziu ao erro. Não sou infalível. Na verdade, posso me confundir com uma facilidade incrível. Como assim? Porque eu lhe deveria dizer. Para que você me controle melhor. Você sabe como? Através das emoções. Carlotta concebeu o assassinato como um ato de amor. Ela ensinou a Lionel aquilo em que ele devia pensar ao segurar o revólver e atirar em Stella. Não fui alertado pelo ódio, nem pela má intenção. Não prestei nenhuma atenção aos pensamentos amorosos de Lionel. E então Stella jazia ali à morte, chamando por mim em silêncio, com os olhos abertos, com um ferimento mortal, sem esperanças. E Lionel deu o segundo tiro, que expulsou o espírito de Stella do seu corpo para sempre. Mas você matou Lionel. Você o levou à morte. Matei. E Cortland? Você matou Cortland? Não. Eu lutei com Cortland, e ele procurou usar seu poder contra mim. Fracassou e caiu na luta. Eu não matei seu pai. Porque brigaram. Eu avisei a ele. Ele acreditava poder me dominar. Ele não era a minha bruxa. Deirdre era minha bruxa. Você é minha bruxa. Cortland? Não. Mas Deirdre não queria renunciar a mim. E Cortland estava defendendo os desejos dela, com seus próprios objetivos. Que eram quais? Isso agora é passado. Sem importância. Você teve sua liberdade, para poder ser forte ao voltar. Você ficou fora do alcance de Carlotta. Mas você garantiu que isso acontecesse. E isso ia contra a vontade tanto de Deirdre quanto de Cortland. Por você, Juan. Eu amo. Mas você percebe que aqui temos um modelo. Não temos. Você não quer que eu entenda. Depois que a criança nasce, você fica com a criança, não com a mãe. Foi isso que aconteceu com Deborah e Charlotte, não foi? Você me interpreta mal. Quando estou agindo no tempo, às vezes faço o que é errado. Você desrespeitou a vontade de Deirdre. Você se certificou de que eu fosse afastada. Você deu prosseguimento ao seu plano das 13 bruxas. E isso foi para satisfazer seus objetivos. Você sempre trabalhou pelos seus próprios objetivos, certo? Você é a 13ª e é mais forte. Você sempre foi meu objetivo, e eu lhe servirei. Os seus objetivos e os meus são idênticos. Acho que não. Ela agora sentia a sua dor. Sentia a turbulência no ar. Sentia a emoção como se fosse a vibração grave de uma corda de harpa, que tocasse para seu ouvido inconsciente. Uma melodia de dor. As cortinas balançaram mais uma vez, com uma corrente quente, e os 2 lustres dos salões dançaram nas sombras, cheios de estilhaços de luz branca, já que o fogo se apagara, levando consigo as cores. Você alguma vez foi um ser humano vivo? Não sei. Você se lembra da primeira vez em que viu seres humanos? Lembro. O que pensou? Que era impossível que o espírito se originasse da matéria, que era uma piada. O que você chamaria de ridículo, ou de atrapalhada. Ele se originou da matéria. É verdade. Ele emergiu da matéria quando a organização atingiu o ponto apropriado para que ele surgisse.
E nós ficamos surpresos com essa mutação. Você e os outros que já existiam na temporalidade, já existíamos. E isso chamou sua atenção? Chamou, porque era uma mutação e totalmente nova. Também porque fomos chamados a observar como as inteligências recém-emergentes do homem, presas à matéria, mesmo assim nos perceberam e, com isso, fizeram que percebêssemos a nós mesmos. Insisto, essa é uma frase sofisticada e, portanto, parcialmente inexata. Durante milênios, essas inteligências espirituais humanas se desenvolveram. Elas pressentiram nossa existência. Elas nos deram nomes, falaram conosco e procuraram nos seduzir. Quem prestasse atenção mudaria. Passamos a pensar em nós mesmos. Portanto, vocês aprenderam a consciência de si mesmos conosco. Aprendemos tudo com vocês. A vergonha, o desejo, a ambição. Vocês são mestres perigosos. E ficamos insatisfeitos. Então, existem outros da sua espécie com ambição. Julien dizia que a matéria criou o homem e que o homem criou os deuses. Isso está parcialmente correto. Você alguma vez falou com um ser humano antes de Suzanne? Não. Por quê? Não sei. Ouvi e vi Suzanne. Amei Suzanne. Quero voltar a Aaron. Por que você afirma que Aaron diz mentiras? Aaron não revela o objetivo geral do Talamasca. Você tem certeza disso? Claro. Como Aaron poderia mentir para mim? Eu sabia da chegada de Aaron antes que ele existisse. As advertências de Arthur Lantry eram para Aaron, quando ele nem mesmo sabia de Aaron. Mas por que Aaron mente? Quando? Em relação a quê? Ele mentiu? Aaron tem uma missão. Da mesma forma que todos os irmãos do Talamasca. Eles a mantêm em segredo. Eles guardam segredo sobre grande parte do que sabem. São na ordem ocultista. Para usar termos que você entenda, qual é esse conhecimento secreto? Essa missão, a de proteger o ser humano de nós, a de se certificar de que não haja mais portais. Você quer dizer que houve portais anteriormente? Houve mutações. Mas você é o maior de todos os portais. O que você pode realizar comigo será incomparável. Espera aí, você quer dizer que outras entidades incorpóreas conseguirão penetrar no reino da matéria? Estou. Mas quem? O que elas são? Riso. Elas se escondem muito bem. Riso. Por que você disse isso? Porque eu estou rindo da sua pergunta. Mas não sei produzir o ruído da risada. Por isso, digo a palavra. Estou rindo de você por você não acredita que isso tenha ocorrido antes. Você, uma mortal, com todas as histórias fantasmas, de monstros da noite, e outros horrores semelhantes. Você não pensou que houvesse um fundo de verdade em todas essas histórias antigas, mas isso não é importante. A nossa fusão será mais perfeita do que qualquer outra no passado. Aaron sabe disso. É isso que está dizendo. Que outros conseguir fazer a travessia. É. E por que ele quer me impedir de ser o portal? Por que você acha? Porque ele acredita que você seja maligno. Que eu não seja natural. É o que ele diria. O que é uma tolice. Porque eu sou tão natural quanto a eletricidade. Tão natural quanto as estrelas. Tão natural quanto o fogo. Não natural. Ele teme o seu poder. É. Mas ele é um bobo. Por quê? Rohan, como já lhe disse antes, se essa fusão puder ser feita uma vez, poderá ser realizada novamente. Você não está me entendendo. Estou no cemitério. São 12 gavetas e uma porta. Isso, Rohan. Agora você está pensando. Quando você leu primeira vez seus livros de neurologia, quando pisou pela primeira vez em laboratório de pesquisas, qual foi sua impressão? A de que o homem hectares vê apenas começado a perceber as possibilidades da ciência atual, de que novos seres poderiam ser criados por meio de transplantes, enxertos, experiências in vitro com genes e células. Você viu a abrangência das possibilidades. Sua mente era jovem, sua imaginação, enorme. Você era o que os homens temem, o cientista com a visão de um poeta. E você voltou as costas aos seus sonhos, Rohan. No laboratório de Langley, você poderia ter criado novos seres a parte de seres existentes. Você preferiu recorrer a instrumentos brutais, portanto temia o que poderia fazer. Você se escondeu por trás do microscópio cirúrgico e substituiu seu poder pelos toscos microinstrumentos de aço com os quais você corta os tecidos, em vez de criá-los. Mesmo agora, você age a partir do medo. Você quer construir hospitais onde as pessoas possam ser curadas, quando você poderia criar novos seres. Rohan. Ela continuou sentada, imóvel e calada. Ninguém jamais lhe havia falado com toda precisão acerca dos seus pensamentos mais íntimos. Ela sentia calor e o tamanho da sua própria ambição. Sentia dentro de si a criança amor que havia sonhado com enxertos cerebrais e com seres sintéticos, antes que o adulto apagasse a chama. Será que você não tem um coração para entender os motivos? Lazer. Eu vejo longe, Rohan. Vejo um imenso sofrimento no mundo. Vejo o caminho dos acidentes e dos erros,
e o que ele criou. Não me deixo ofuscar por ilusões. Ouço por toda parte os gritos de dor. E sei da minha própria solidão. Sei do meu próprio desejo. Mas a que você estará renunciando quando se tornar de carne e osso? Qual será o preço para você? Não me esquivo ao preço. Uma dor física não poderia ser pior do que o que sofri durante esses 3 séculos. Você gostaria de ser o que eu sou, Juan? Um ser à deriva, solitário e eterno, que ouve as vozes carnais do mundo, isolado, e que anseia por amor e compreensão. Ela não soube responder. Esperei toda a eternidade para ter um corpo. Esperei mais do que alcança a memória. Esperei até que o frágil espírito do homem afinal adquirisse o conhecimento para que a barreira caísse. E eu serei carne. E será perfeito. Silêncio. Compreendo porque Aaron tem medo de você. Aaron é pequeno. O Talamasca é pequeno. Eles não são nada. A voz ficou fraca de raiva. O ar no salão estava quente e se movimentava como a água numa panela se movimenta antes de ferver. Os lustres se mexiam, embora não emitissem som, como se o som fosse levado embora pelas correntes de ar. O Talamasca tem o conhecimento, prosseguiu ele. Eles têm o poder de abrir portais, mas se recusam a fazê-lo para nós. Eles são nossos inimigos. Preferem manter o destino do mundo nas mãos dos cegos e dos sofredores. E mentem. Todos eles mentem. Eles preservaram a história das bruxas Mayfair porque ela é a história de lazer. E eles lutam contra lazer. É esse seu objetivo declarado. E eles a enganam com essa atenção voltada para as bruxas. E o nome de lazer que deveria estar gravado nas capas das suas preciosas pastas encadernadas em couro. O arquivo está em código. Ele é a história do crescente poder de lazer. Você não consegue ver o que se esconde por trás do código. Não faça nenhum mal a Aaron. Seu amor é irracional, Juan. Você não gosta do meu lado bom. Não é isso. Você gosta do que é mal. O que é o mal, Juan? A sua curiosidade é má. O fato de você querer me estudar como estudou o cérebro de seres humanos. O fato de você querer aprender com as minhas células tudo o que fosse possível para beneficiar a grande causa da medicina. Eu não sou o inimigo do mundo, Juan. Só quero fazer parte dele. Agora você está com raiva. Estou sofrendo. Eu a amo, Juan. Querer não é amar. Lazer. Usar não é amar. Não. Não fale assim comigo. Você me magoa. Você me fere. Se você matar Aaron, eu nunca serei seu portal. Uma coisa tão pequena com consequências tão grandes. Lazer, mate-o, e eu não serei o portal. Juan, estou sob suas ordens. Eu já o teria matado se não estivesse. O mesmo vale para Michael. Está bem, Juan. Por que você disse a Michael que ele não poderia me impedir? Porque eu esperava que ele não pudesse e queria assustá-lo. Ele está sob a influência de Aaron. Lazer. De que modo eu deverei ajudá-lo? Eu saberei quando você souber, Juan. E você sabe. Aaron sabe. Lazer. Nós não sabemos o que é a vida. Nem com toda a nossa ciência e todas as nossas definições sabemos o que a vida é ou como começou. O momento em que ela surgiu a partir de materiais inertes é um mistério total. Eu já estou vivo, Juan. E como vou poder torná-lo carne? Você já entrou nos corpos dos mortos e dos vivos, mas não consegue se fixar neles. Isso pode ser feito, Juan. Sua voz estava tão baixa quanto um sussurro. Com o meu poder e o seu, e com a minha fé, pois eu devo me entregar para concretizar o vínculo. E só nas suas mãos será possível a fusão total. Ela contraiu os olhos, procurando ver formas, desenhos na escuridão. Eu a amo, Juan. Você está cansada agora. Deixe-me acalmá-la, Juan. Deixe-me tocá-la. A ressonância da voz estava mais grave. Eu quero uma vida feliz com Michael e com nosso filho. Turbulência no ar. Algo que se concentrava, que se intensificava. Ela sentiu que o ar se aquecia. Minha paciência é infinita, Juan. Eu vejo longe. Eu posso esperar. Mas você perderá o interesse pelos outros agora que me viu e que falou comigo. Não tenha tanta certeza, Lazer. Sou mais forte do que as outras. Sei muito mais do que elas. É verdade, Juan. A turbulência sombria estava ficando mais densa, como uma grande coroa de fumaça. Só que não era fumaça, a circular e o lustre, afastando-se, como teias de aranha numa corrente de ar. Eu posso destruir você? Não. Por quê, Juan? Você está me torturando. Por que não posso destruí-lo? Juan, o seu dom é o de alterar a matéria. Eu não tenho nenhuma matéria que você possa atacar. Você pode destruir a matéria que eu organizo a fim de criar minha imagem. Mas isso eu mesmo faço quando me desintegro. Você já viu. Você poderia atingir minha imagem transitória num desses momentos de materialização. E você já o fez. Quando eu lhe apareci pela primeira vez. Quando eu procurei junto da água. Mas você não pode destruir a mim. Eu sempre existi. Eu sou eterno, Juan. E suponhamos que eu dissesse que está terminado agora, Lazer. Que eu nunca mais o reconheceria. Que eu não seria o portal. Que sou, sim, o portal para a família Mayfair entrar nos séculos futuros. O portal para meu filho que ainda não nasceu e para as coisas com as quais sonho com minha ambição. Coisas pequenas,
Juan. Nada que se compare aos mistérios e possibilidades que eu ofereço. Imagine, Juan, quando a mutação estiver completa e eu tiver um corpo, inspirado por meu espírito atemporal, imagine o que você poderá aprender com tudo isso. E, se isso acontecer, lazer, se o portal for aberto e a fusão realizada, e você estiver diante de mim, em carne e osso, como você irá me tratar então? Eu a amaria com uma intensidade inimaginável, Juan, pois você seria minha mãe, minha criadora e minha mestra. Como eu poderia deixar de amá-la? E como será trágica a minha necessidade de você? Eu me agarrarei a você para aprender a me movimentar com meus novos membros, a ver, a falar e a rir. Eu serei tão indefeso quanto um bebê nas suas mãos. Será que você não entende? Eu a adoraria, Juan, minha amada. Eu seria seu instrumento para qualquer coisa que você quisesse. E teria 20 vezes mais força do que tenho agora. Porque está chorando. Porque está com lágrimas nos olhos. E uma ilusão. É uma ilusão de som e de luz. O encantamento que você provoca. Não. Eu sou o que sou, Juan. É o seu raciocínio que enfraquece. Você vê longe. Sempre viu. 12 gavetas e um portal, Juan. Não estou entendendo. Você está brincando comigo. Está me confundindo. Não consigo acompanhá-lo mais. Silêncio. E mais uma vez aquele som. Como se todo o ar estivesse suspirando. Uma tristeza que envolvia como uma nuvem, e as camadas ondulantes de sombras esfumaçadas que percorriam o salão, que se entrelaçavam nos lustres e enchiam os espelhos de escuridão. Você está em toda a minha volta, não está? Eu a amo, disse ele, e sua voz era novamente baixa como um sussurro e muito próxima. Ela achou que sentia lábios tocando seu rosto. Enrijeceu-se, mas estava com tanto sono. Afaste-se de mim, disse ela. Quero ficar sozinha agora. Não tenho obrigação de amá-lo. Juan, o que posso lhe dar? Que presente posso lhe trazer? Mais uma vez, algo lhe roçou o rosto. Algo a tocou, dando-lhe calafrios no corpo todo. Os bicos dos seios estavam duros sob a seda da camisola, e uma pulsação surda começou dentro dela. Uma fome que ela sentia no peito e na garganta. Ela procurou desanuviar a visão. Estava escuro aqui dentro agora. O fogo estava apagado. Mas apenas instantes atrás havia labaredas. Você está brincando comigo. O ar parecia tocar todo o seu corpo. Você andou brincando com Michael. Não. Foi um beijo delicado no seu ouvido. Quando ele se afogou, as visões. Você as criou. Não. Juan, ele não estava aqui. Eu não podia acompanhá-lo para onde ele foi. Pertenço somente aos vivos. Você criou os fantasmas que ele viu quando estava sozinho aqui naquela noite. Quando mergulhou sozinho na piscina. Não. Ela estremeceu por inteiro, erguendo as mãos para afastar as sensações como se estivesse presa em teias de aranha. Você viu os fantasmas que Michael viu? Vi. Mas foi através dos olhos de Michael que os vi. O que eram eles? Não sei. Porque não sabe. Eram imagens dos mortos. Juan, eu sou desta terra. Não conheço os mortos. Não me fale dos mortos. Não sei nada de Deus ou de qualquer outra coisa que não pertença à terra. Meu Deus. Mas o que é esta terra? Algo tocava a sua nuca, erguendo delicadamente as mechas do seu cabelo. Isso aqui, Juan, o universo em que você existe e o universo em que eu existo, paralelos e entrelaçados embora separados. No mundo físico. Eu pertenço ao mundo físico, Juan. Sou tão natural quanto qualquer outra coisa nesta terra. Ardo de amor por você, Juan, com uma pureza na qual o fogo não tem fim neste nosso mundo. Os fantasmas que Michael viu na noite do nosso casamento neste mesmo salão. Você fez com que ele os visse. Não. E você mesmo os viu, como uma pluma afagar seu rosto, através dos olhos de Michael. Eu não tenho todas as respostas que você quer de mim. Algo a tocar seus seios. Algo a acariciar seus seios e suas coxas. Ela se sentou sobre as pernas dobradas. O chão junto à lareira estava frio agora. Afaste-se de mim, sussurrou ela. Você é maligno. Não. Você veio do inferno. Você está brincando. Eu estou no inferno, querendo lhe dar prazer. Pare com isso. Quero me levantar agora. Estou com sono. Não quero ficar aqui. Ela se virou e olhou para a lareira enagrecida. Não havia mais brasas. Seus olhos estavam pesados, assim como suas pernas. Ela lutou para se pôr em pé, agarrando-se ao consolo da lareira, mas sabia que não conseguiria chegar à escada. Deu a volta, caiu novamente de joelhos e se deitou no macio tapete chinês, como seda debaixo dela, e a solidez e o ar frio estavam tão gostosos. Ela teve a impressão de estar sonhando quando ergueu os olhos até o lustre. O medalhão de gesso branco parecia estar se mexendo, com suas folhas de acanto se contorcendo e se enroscando. Todas as palavras que ela havia ouvido estavam de repente flutuando no seu cérebro. Algo a tocar seu rosto. Seus seios latejavam. Seu sexo latejava. Pensou em Michael a quilômetros e mais quilômetros dali, e ficou angustiada. Como havia errado ao subestimar essa criatura. Eu a amo, Juan. Você está acima de mim, não está? Ela fixava os olhos nas sombras,
agradecida pelo frio porque estava queimando por dentro como se houvesse absorvido todo o calor do fogo. Ela sentiu a umidade que a inundava em seu corpo, que se abria como uma flor. A carícia na parte interna das coxas, onde a pele era sempre mais macia e sem penugem, e as pernas que iam se abrindo como pétalas. Estou lhe dizendo que pare, que vou odiar. Eu a amo, minha querida. Beijos nos ouvidos, nos lábios e depois nos seios. Ele chupava com força e ritmo, e os dentes lhe arranhavam os bicos. Não consigo aguentar mais, disse ela, baixinho, mas querendo dizer o contrário, que gritaria de agonia se ele parasse. Seus braços foram abertos, e a camisola foi levantada. Ela ouviu a seda que se rasgava, e depois o tecido se soltava e ela estava deliciosamente nua, ali deitada, com mãos que lhe afagavam o sexo, só que não eram mãos. Era lazer, que a chupaia e que a acariciava, com os lábios nos seus ouvidos, nas suas pálpebras, com toda a sua imensa presença a envolvê-la, até mesmo debaixo dela, acariciando-lhe a cintura e abrindo seu traseiro para afagar os lábios inferiores. E, abrindo-se como o grande íris roxo no jardim, como as rosas que explodiam nas extremidades das suas hastes escurecidas e ásperas e as folhas com tantas pontas e veias minúsculas. Ela se debateu e se contorceu no tapete. E quando ela se contorcia como a gata no cio, vá embora, velha. Você não está aqui. Agora a minha vez. É a sua vez. A nossa vez. Línguas lhe lambiam os bicos dos seios. Bocas se fechavam sobre eles, puxando-os, arranhando-os com os dentes. Com mais força, mais violência. Violente-me, vamos. Use seu poder. Ele ergueu de modo que sua cabeça caísse para trás, com os cabelos em cascata, os olhos fechados, as mãos abrindo o sexo, abrindo as coxas. Entre em mim, com força. Faça-se homem para mim, um homem duro. As bocas atacaram os bicos com mais força, com as línguas lambendo os seios, o ventre, os dedos puxando seu traseiro e arranhando suas coxas. O pau, sussurrou ela. Foi quando sentiu, duro e enorme a penetrá-la. Vamos, me rasgue, vamos, me esmague. Seus sentidos foram inundados pelo cheiro de um corpo limpo e rígido e de cabelos limpos. Quando o peso caiu sobre ela e o pau a penetrou com violência, com mais força, como um estupro. Relance de um rosto, olhos de um verde escuro, lábios. E depois um borrão quando os lábios abriram os seus. Seu corpo estava pregado ao tapete, e o pau a queimava ao entrar, arranhando seu clítoris, mergulhando mais fundo na vagina. Eu não aguento mais. Não consigo suportar. E, parta-me ao meio. Devastada, o orgasmo a inundou, sua cabeça, vazia a não ser pela louca enxurrada de cores como ondas, enquanto a sensação turbulenta se espalhava para cima pelo seu ventre, seus seios, seu rosto, e para baixo pelas coxas, enrijecendo suas pernas e os músculos dos pés. Ela ouvia seus próprios gritos, mas eles eram distantes, sem importância, saindo da sua boca num prazer divino, e seu corpo sacudia indefeso, desprovido de vontade e de raciocínio. Repetidas vezes, a explosão a escaldou. Inúmeras vezes, até que todo o tempo, toda a culpa, todo o pensamento fosse eliminado. Manhã, havia um bebê chorando. Não, só o telefone a tocar. Sem importância, ela estava deitada na cama, debaixo das cobertas, nua. O sol se derramava pelas janelas da frente da casa. A lembrança do que acontecera lhe voltou, e uma pulsação dolorida teve início. O telefone, ou seria um bebê chorando. Um bebê dentro da casa, em algum lugar distante. Meio sonolenta, ela via suas perninhas se mexendo, com os joelhos dobrados, os pezinhos rechonchudos. Minha querida, sussurrou ele. Lazer, respondeu ela. O choro havia desaparecido. Seus olhos se fecharam com a visão das vidraças brilhantes e do emaranhado de galhos de carvalho diante do céu. Quando ela os abriu novamente, olhou espantada para os seus olhos verdes, para seu rosto sombrio, de belas feições. Tocou a seda da sua boca com um dedo. Toda a solidez do seu peso fazia pressão sobre ela, com o pau entre suas pernas. Meu Deus, como você é forte. Para você, minha bela. Os lábios revelavam um ínfimo brilho de dentes brancos quando as palavras eram pronunciadas. Para você, minha divina. E então veio ao calor, o vento quente a soprar para trás seu cabelo e o turbilhão abrasador. E no límpido silêncio da manhã, a luz do sol que entrava pelas vidraças, tudo estava acontecendo de novo. Ao meio-dia, ela estava sentada lá fora, junto à piscina. Subia um vapor da água para a luz fria do sol. Hora de desligar o aquecimento. O inverno havia realmente chegado. No entanto, ela estava aquecida no seu vestido de lã. Escovava os cabelos. Ela o sentiu por perto e contraiu os olhos. Podia ver mais uma vez a perturbação no ar, na realidade com muita nitidez, enquanto ele a envolvia como um véu que fosse lentamente enrolado nos seus ombros e braços. Afaste-se de mim,
sussurrou ela. A substância visível ficou grudada. Ela se sentou ereta e dessa vez sibilou as palavras. Fora. Eu já disse. O que viu foi o bruxuleio de um fogo ao sol. E depois o frio, quando o ar recuperou sua densidade normal. Quando voltaram as sutis fragrâncias do jardim. Eu lhe direi quando você pode aparecer. Não estarei à mercê dos seus caprichos ou da sua vontade. Como quiser, Juan. Era aquela voz interior que ela havia ouvido antes em Destin. A voz que parecia estar dentro da sua cabeça. Você veio e ouve tudo, não é? Até mesmo seus pensamentos. Ela sorriu, mas foi um sorriso frágil. Feroz. Estava tirando os longos fios de cabelo da escova. E no que eu estou pensando? Está querendo que eu a toque novamente, que eu a cerque de ilusões, que você gostaria de saber como é ser homem, e que eu a tomasse como faria com um homem. O sangue lhe subiu ao rosto. Ela juntou os poucos cabelos louros da escova e os deixou cair no jardim cheio de samambaias ao seu lado, onde eles desapareceram em meio às folhagens escuras. Você pode fazer isso. Nós podemos fazer isso juntos. Juan, você pode ver e sentir muitas coisas. Fale comigo primeiro. Como queira. Mas você anseia por mim, Juan. Você está vendo Michael? Sabe onde ele está? Estou, Juan. Eu estou vendo. Ele está em casa, organizando seus numerosos pertences. Está confuso entre recordações e expectativas. Está consumido pelo desejo de voltar para você. Ele só pensa em você. E você está pensando em me trair. Juan está pensando em contar ao seu amigo Aaron que ando me vendo. Você sonha com a traição. E o que vai me impedir se eu quiser falar com Aaron? O que você pode fazer? Eu a amo, Juan. Você agora não poderia ficar longe de mim. E você sabe disso. Você virá quando eu chamar. Quero ser seu escravo, Juan, não seu inimigo. Ela se levantou, olhando para cima através da delicada folhagem da oliveira para os pedacinhos do céu pálido. A piscina era um enorme retângulo de uma vaporosa luz azul. O carvalho do outro lado oscilou com a brisa. Novamente ela sentiu uma alteração no ar. Não se aproxime, disse ela. Veio o inevitável suspiro, tão eloquente de dor. Ela fechou os olhos. Em algum lugar muito ao longe um bebê estava chorando mesmo. Ela estava ouvindo. Devia ser numa daquelas casas grandes e silenciosas, que sempre pareciam tão desertas no meio do dia. Ela entrou, fazendo com que os saltos dos sapatos batessem forte no chão. Tirou a capa do armário do hall, toda a proteção de que precisava contra o frio, e saiu pela porta da frente. Durante uma hora, caminhou pelas ruas calmas e vazias. De quando em quando, um transeunte a cumprimentava com uma leve inclinação da cabeça, ou um cachorro atrás de uma cerca se aproximava para ganhar um carinho, ou ainda um carro passava ruidoso. Ela procurava apenas ver as coisas, concentrar sua atenção no musgo que crescia nos muros ou na cor do jasmim emaranhado imóvel numa cerca. Procurava não pensar nem entrar em pânico. Procurava não querer voltar para dentro de casa. Afinal, porém, seus passos a levaram naquela direção, e ela estava parada diante do seu próprio portão. Sua mão tremia quando ela enfiou a chave na fechadura. Nos fundos do hall, na porta da sala de jantar, ele estava parado, a observá-la. Não. Só quando eu mandar, disse ela. E a força do seu ódio partiu à sua frente como um feixe de luz. A imagem desapareceu, e um súbito cheiro acre chegou às suas narinas. Ela tapou a mão com a boca. Em todo o ambiente ela sentiu o levíssimo movimento ondulante no ar. E depois nada. A casa estava em silêncio. Novamente aquele som, o do bebê chorando. É você que está fazendo isso, sussurrou ela. Mas o som desapareceu. Ela subiu a escada até o quarto. A cama agora estava feita com esmero. As roupas de dormir, guardadas. As cortinas abertas. Ela trancou a porta. Tirou os sapatos de qualquer jeito. Deitou-se sobre a colcha, abaixo do dossel branco, e fechou os olhos. Não podia mais resistir. A lembrança do prazer da noite passada provocou nela um calor profundo, causticante, uma dor. E ela enfiou o rosto no travesseiro, procurando se lembrar e não se lembrar, com os músculos se retesando e se relaxando. Vem então, sussurrou. Imediatamente, a substância suave e sobrenatural a envolveu. Ela tentou ver o que estava sentindo. Tentou entender. Algo diáfano e imenso. Solte na sua textura ou na sua organização, para usar suas próprias palavras. E agora ele estava se concentrando, tornando-se denso, como o vapor se adensa para se transformar em água, como a água se adensa para virar gelo. Quer que eu assuma uma forma para você que cria ilusões? Não, ainda não. Seja como você é, e como você foi antes com todo o seu poder. Ela já sentia as carícias no peito do pé por baixo dos joelhos. Dedos delicados que entravam deslizantes entre os seus dedos dos pés. E depois o nylon das meias que estalava, era rasgado e puxado. E sua pele respirando e formigando por inteiro nas pernas nuas. Ela sentiu o vestido que se abria. Sentiu os botões que deslizavam das casas. E, um estupro de novo, disse ela, forte, violento e demorado. De repente,
Ela foi jogada de costas na cama, com a cabeça forçada para um lado contra o travesseiro. O vestido estava rasgando, e as mãos invisíveis desciam pelo seu ventre. Alguma coisa parecida com dentes arranhava seu sexo nu. Unhas roçavam suas pernas. Disse ela, com os dentes cerrados. Um sexo cruel.